amigos, eu sou Daniel Azevedo, nós estamos no podcast Falando Franco com um bloco especialíssimo, Fala Maromba. O que é isso? É as pessoas que trabalham com fisiculturismo que terão oportunidade de fazer parte conosco de um grupo, claro que sempre com a presença do nosso amigo Alessandro e da Mayra. São dois profissionais em educação física formados com qualificação para poder tratar do tema. São vários temas que nós vamos estar tratando aqui nesse podcast de hoje e nos outros que se procederão logo mais à frente com essa equipe maravilhosa. Tenho um prazer imenso em receber você, meu amigo Alessandro, você, Mayra, conosco aqui no podcast Fala Maromba. Claro que os dois vão se apresentar aí, cada um com a sua forma, para poder explicar para a galera como é que vai funcionar esse Fala Maromba. Beleza, boa noite, galera. É um imenso prazer estar aqui com vocês, podendo participar aqui, levar um pouquinho de informação de conteúdo, informação a quem realmente precisa, que é a população mais carente, muitas vezes não chega a informação, né? Quem tem poder financeiro acaba contratando médicos, profissionais da área da saúde, né? Nutricionistas, onde vão ter acesso à informação. E a grande massa acaba ficando para trás. Isso é muito legal poder estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre esses temas. E quer que eu me apresente já? Opa, pode se apresentar. Então vamos lá. Meu nome é Alessandro Silva, sou professor bacharel em Educação Física, sou atleta de fisiculturismo, atuo desde 2007 como atleta e como coach, tá? Tenho 46 títulos no esporte, entre eles eu sou 6 vezes campeão paulista, 4 vezes campeão brasileiro, 3º lugar no Campeonato Sul-Americano, né? Entre outros títulos regionais, esses são os mais importantes. Atualmente eu atuo no fisiculturismo como técnico, né? E atuo também como personal trainer. Tá certo. E a Mayra? Boa noite, Daniel. Obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência de vida, né, como atleta e profissional. E eu pratico esporte desde criança, só que eu me introduzi na musculação com 14 anos, né? Que eu fui fazer fisioterapia devido a uma lesão que eu tive na coluna. E acabei me apaixonando pela musculação e há 6 anos eu virei atleta de fisiculturismo. E ao longo desses 6 anos também tenho bastante títulos, inclusive sou campeã sul-americana também. E já participei de eventos grandes, inclusive talvez eu vou participar agora no final do ano também. E estamos aí, né? Na preparação de sempre e também incentivando o pessoal a ter uma boa alimentação, a fazer atividade física, que não é só o esporte, não é só a competição, né? A gente tem que levar um pouco mais de informação pro pessoal, né? É importante. O que a gente está falando aqui hoje são uma coisa importante de dizer que são profissionais gabaritados para poder estar falando do tema. Não são curiosos, são pessoas que trabalham o tema, têm know-how, têm tempo de experiência, pratica o esporte, está convivendo no meio, conhece muita gente no meio e pode falar com propriedade. Para que você que assistiu o vídeo, você que é aluno deles, possa divulgar também o trabalho, possa valorizar esses dois profissionais cujo qual vão fazer parte do bloco Falando Maromba ou Fala Maromba, né? Para que você possa, da sua academia também, Alessandro, convidar para vir aqui. Você está autorizado, viu? A convidar o colega a trazer aqui, para trazer novidade. Qual que é a ideia? A ideia é pessoas como eu, por exemplo, que nunca fiz um esporte de fisiculturismo, nunca pratiquei esporte, correr atrás de muita gente aí, né? Mas foi na raça e daquele jeito. E uma cultura alimentar também que nós precisamos ter, né? Isso, aprender juntos e discutir. Como a gente estava comentando agora há pouco. Já foi feita a apresentação, o tema é como que você começa hoje, para a gente começar, como que o cara, com qual idade, assim, eu gostaria que você fosse mais específico. Explicasse pra gente, com qual idade seria melhor começar, aquele que já está mais atrasado, como eu, como é que funciona? Use as suas palavras. Com relação a treino? A treino, a qualidade de vida, alimentação. Primeira coisa, eu acho legal a gente desmistificar sobre idades para iniciar o trabalho de musculação, né? Então a gente se vê como aconteceu com nós mesmos. Nós começamos a treinar muito cedo, tanto eu quanto a Maíra. Você começou com quantos, né? Eu comecei com 8 anos já a praticar atividade física. Eu comecei com 7. Com 12 eu já treinava já na academia. Então muitas vezes os pais ficam com medo de colocar o filho na musculação, pensando que vai atrapalhar o crescimento.
Tá? E os estudos da Academia Americana Desportiva, eles mostram que a partir dos 6 anos de idade, né, é uma idade excelente para iniciar musculação, que é a idade onde se inicia o quê? Qual esporte? A ginástica. Tá? E vale lembrar que a ginástica é uma antecessora da musculação. A musculação ela surge pós-ginástica, né? Por quê? A atividade física ela era utilizada antigamente como preparação militar. Tá? Então, que nem na sequência dela começa a ser utilizado depois a preparação militar para exibicionismo e esporte, né, na parte do desporto, e aí surge a ginástica, que nem tem alguns movimentos da ginástica que são do período de preparação para a guerra. Então você pega o salto sobre o cavalo mesmo, aquilo ali era utilizado durante a guerra, porque a cavalaria era muito importante para você vencer uma guerra rápida, né? Então, assim, os povos que não tinham essa cavalaria, eles treinavam para tomar o cavalo do adversário. E isso a gente tem na ginástica até hoje. Então, quando a gente fala de atividade física, é milenar, né? E não existia uma idade para ser praticada. E hoje nós temos estudos que falam que a partir dos 6 anos de idade, a criança ela já pode treinar. Com relação à pessoa mais velha, idoso, né? Eu tenho um aluno hoje que ele entrou na academia pela primeira vez com 55 anos de idade. Ele está com 57, né? 2 aninhos aí de treino. O cara tá forte como um indivíduo comum de 20, 30 anos. Ele desenvolveu massa muscular fazendo o trabalho da reeducação alimentar, né? E a prática de atividade física. E é importante ressaltar que esse senhor que está fazendo esse trabalho com a gente lá na academia, ele não fez nem a reposição hormonal. Ele está só treinando e fazendo dieta e já teve uma melhora absurda do quadro dele. Só para as pessoas que não entendem como vocês entendem, como eu também faço parte desse grupo de desentendidos, né? Por isso que é importante esse primeiro programa a gente falar sobre temas, né? Então, por exemplo, você falou da reposição hormonal. O camarada, a partir dos 35, 40 anos, começa a ter uma queda da testosterona e vários hormônios, não é isso? Então, principalmente se ele for sedentário. Essa é uma parte do programa que a gente gostaria de que você comentasse. Tá, então é o seguinte, quando a gente fala sobre reposição hormonal, hoje a gente já tem estudos que falam a partir dos 35 anos de idade, tá bom? A gente já começa a ter uma queda na produção hormonal, tanto do homem quanto da mulher, tá? No caso do homem, o hormônio que é predominante é a testosterona, e no caso da mulher, o estradiol e a progesterona. Tanto no caso do homem quanto no caso da mulher, é necessário a possibilidade de uma reposição. Claro que a gente sempre pede, né, que você passe no médico, converse. O médico legal para você fazer esse trabalho é o endocrinologista ou o próprio médico do esporte, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito do médico do esporte, né? Porque, na minha opinião, eles estudam mais a fundo, né? Quando a gente fala sobre reposição hormonal. E vale ressaltar o que é reposição hormonal. O que significa repor? É colocar algo que a pessoa já teve, que o indivíduo já teve. Então, existem os parâmetros que a gente considera de normalidade. Tá? Quando você coloca a produção hormonal sua dentro daquele parâmetro, não há riscos. São mínimos. Né? Um exemplo, o homem, quando ele faz uma reposição hormonal dentro do que a gente considera a média populacional quando o indivíduo tem 18 anos, que é de 700 a 900 miligramas por decilitro, dificilmente esse indivíduo ele vai ter efeitos colaterais, porque o corpo dele já teve aquilo. Tá? Aonde que o indivíduo ele passa a ter a possibilidade de efeitos colaterais mais severos? Quando você está numa dose suprafisiológica. Então, uma dose de 1.200, 1.500, né? E vale lembrar que não existe, como posso dizer para você, não existe caminho seguro, tá? Porque assim, tem pessoas que vão fazer e não vão ter nenhum efeito colateral. E tem pessoas que vão fazer e vão desencadear alguns efeitos colaterais. Alguns mínimos, outros podem ser avassaladores. São temas bastante debatidos hoje. Em todos os podcasts que falam sobre fisiculturismo, eles falam sobre os hormônios, né? Claro que é uma indicação médica, porém comentado esporadicamente pelos praticantes, por aquelas pessoas que já têm experiência, que já viram as indicações médicas, alguns que abusaram ou não. Mas eu digo para você, por exemplo, no meu caso, eu fiz o exame e estava com 222 de testosterona, super baixa. Super baixa. O que acontece? Houve a necessidade da reposição. Só que existe uma coisa que o pessoal comenta bastante, que dá
dá bastante boa isso nos podcasts, em todos os programas, que é o cara falar do eixo, que é o eixo. O camarada, ele tem, 222. Se eu tomar qualquer outro produto que seja andrógeno e endógeno, né? Depois eu pedi que você explique isso, tá bom? Se eu tomar qualquer coisa, eu vou zerar meu eixo. Então eu tenho que tomar... Você vai ter uma inibição do eixo. Mas a inibição do eixo também ela é muito relativa, porque tudo depende da dose, entendeu? Então, tipo assim, tem atletas que estão tomando hormônio há muito tempo e ele não está zerado. Ele diminuiu a produção, mas não está zerado. Não é à toa que é comum você ver atletas que conseguem engravidar suas esposas durante a preparação. Igual aconteceu com o Ramon agora, né? Teve o caso também do Rafael Brandão, que vai ser pai agora recente, entendeu? Então, assim, não é algo que é... Uma regra, exatamente. Foge à regra, tá? É assim, como eu falei para você, o ideal é a gente sempre estar fazendo acompanhamento com o médico para sempre estar verificando as quantidades hormonais e os possíveis efeitos colaterais. Porque qual que é a função do médico quando você faz uma reposição hormonal? É minimizar os efeitos colaterais, tá? E como você falou, a sua testosterona estava baixa, né? Uma testosterona dessa, provavelmente você deve estar se sentindo muito cansado. Tem a questão também do acúmulo de gordura com maior facilidade, dificuldade para ganho de massa muscular, tá? Queda de libido, principalmente no caso do homem, tá? Mas não só no caso do homem, no caso da mulher também. Tá? A gente pega muito o caso de que o casamento das pessoas estão se desfazendo por conta disso. Tipo, você pega uma mulher que usou anticoncepcional por muito tempo, ela já inibiu o eixo dela também, porque o anticoncepcional é o hormônio feminino, tá? Só que ele é um esteroide anabolizante. É um esteroide anabolizante como a testosterona, só que ele é liberado, né? E aí, quando a mulher faz o uso dele, ela também inibe o eixo. A produção dela também cai. Aí ela para de tomar. Ela parou de tomar de forma brusca. Ela não fez um desmame. O corpo dela não estava produzindo mais. Então, daí o que vai acontecer com a libido dela? Cai. E aí, tipo, um exemplo, caiu a libido, não procura mais o marido. Começa a ter desequilíbrio. Então aí, tipo, exatamente, o marido tá em alta e a mulher tá em baixa, né? E a sociedade, ela impõe que é comum o homem ter mais apetite sexual do que a mulher. E aí a gente discorda, porque a gente pega muito no nosso atendimento hoje mulheres que estão com uma testosterona tipo 10, 12, 7... entendeu? E aí passa com o médico, faz o ajuste hormonal e aí volta a ter uma vida conjugal saudável com o marido, né? E aí às vezes o marido chega e fala, vocês salvaram o meu casamento e tal, entendeu? Porque a gente deu a dica para ela ir no médico para ver essa possibilidade de fazer essa alteração. Lembrando que toda vez que a gente falar sobre hormônio aqui, galera, é importante deixar claro que aqui é informativo. Por quê? Porque tem muita gente fazendo muita coisa errada, entendeu? Fazendo uso de hormônio sozinho, de forma recreativa. Você vê na internet, exatamente. Isso não existe. Você entendeu? Então o legal, quando a gente falar sobre o uso de hormônio, procure um médico, procure alguém da área, tá? E aí explique seu caso, né? Que cada caso é um caso. Aí o médico vai orientar você da melhor forma possível para que você possa fazer uma reposição hormonal de forma segura, né? Isso é importante, fica claro. Só para complementar esse primeiro programa, nos próximos programas, você pode fazer nos comentários no YouTube, no Instagram, no Facebook, deixar sua pergunta. A gente vai estar respondendo, eles vão estar respondendo. Na verdade, eu vou estar também perguntando, viu? O que acontece? Em determinada faixa etária, o camarada trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, ele se alimenta mal. Como a gente havia comentado agora, a parte do carboidrato. Eu gostaria que você falasse isso, que é muito importante, que eu acabei de ter uma aula com você aqui, antecedendo o programa. Veja bem, arroz, carboidrato? Carboidrato. Sim. Batata. Carboidrato. Macarrão. Carboidrato. Salada. Carboidrato. Batata doce. Carboidrato. Beleza. O que isso causa no indivíduo? Porque é alimentação comum. Arroz, feijão, macarrão. Você quer responder essa? O excesso de carboidrato vai gerar como pode dizer? Além de... O que é gordura? Gordura é reserva de energia. Quando a gente come o carboidrato em excesso, a gente vai acumular essa energia. Ainda mais a pessoa que não treina, vamos dizer assim, um sedentário. Vamos colocar você como exemplo. Então, você come tanto carboidrato, o que está acontecendo com o seu corpo? Está acumulando gordura.
Tá, então o que acontece? Tem um hormônio no corpo chamado insulina que ele faz o trabalho de ir lá na corrente sanguínea, pegar a glicose, que é o final do carboidrato, e levar para o músculo. Só que quando isso está em excesso, essa insulina ela não consegue fazer esse trabalho eficiente. Então pode gerar uma questão que é chamada resistência insulínica, que é o quê? O seu corpo está produzindo tanta insulina que não está conseguindo pegar esse carboidrato, fazer a função dele, então ele vai se alojando nas periferias do corpo. Que aí gera uma coisa chamada acantose nigricans, que é a pessoa que tem manchas escuras no corpo, assim, tipo no pescoço, nas dobras. Isso é ruim, porque isso quer dizer que a pessoa pode estar com gordura no fígado. E já é um passo para ser pré-diabético. Na verdade, a acantose nigricans é algo que a gente utiliza como exame físico, entendeu? Essas manchas aveludadas, que é comum a gente ver em regiões de dobra, né? Quando tá no braço, tá no joelho, né? Na axila, não é tão... Fica meio escurinho. Não é tão grave. As pessoas acham que é sujeira, mas não é sujeira. Isso aí é um caminho que te leva a pré-diabetes, tá? Agora, quando já tá no pescoço, aquela mancha mais escura, dificilmente a gente erra. A gente pede para ir no médico, aí faz os exames, o exame de imagem, e aí a gente encontra a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? E vale lembrar que a esteatose hepática é um caminho que ele vai te levar ao diabetes tipo 2. É o mais severo, né? O diabetes ele vai diminuir muito sua qualidade e estimativa de vida, né? Então já falamos de diminuição de qualidade de vida, nós já falamos uma queda dos hormônios, tanto para o homem quanto para a mulher, que isso muitas pessoas às vezes acham que está com depressão, mas está com falta de testosterona, falta de vitamina B12, né? B12, não é isso? B12, na verdade, ferro também, né? O intestino inflamado, né? Porque o intestino, quando ele tiver... Exatamente. Psiquiatra, se ele não tratar do intestino dele, ele não vai tratar a depressão. Aí a gente vai falar por quê? Porque o intestino ele é responsável por produzir hormônios do prazer também. Tá? Muitos hormônios são produzidos no intestino, né? O intestino é um órgão que ele tem tantos neurônios quanto o cérebro. É o segundo órgão que tem mais neurônio no corpo. Então, o que acontece? Ele é responsável pela produção desses hormônios de prazer, que é a serotonina e a endorfina. E aí você pega hoje as pessoas que elas se alimentam de forma inadequada, né? Com muito carboidrato, como foi o que a gente citou agora. O que acontece? A cultura alimentar do brasileiro. A cultura alimentar do brasileiro ela é muito ruim, porque o café da manhã do brasileiro é o quê? Pão com manteiga, café com leite. Cadê a proteína aí? Muito pouco do leite. Tá? Aí você vai lá ao almoço, é um prato onde tem arroz, tem feijão, tem legumes e vegetais, tem salada, ó. Só aí a gente está falando de 4 tipos de carboidrato. Isso que eu nem falei da batata, que seriam 5, que é comum a batata junto aqui. Batata frita. Tá? E aí o que acontece? Várias fontes de carboidrato e um pouquinho de proteína. Lembrando que a nossa necessidade maior é da proteína, porque a proteína ela é o macronutriente que é responsável pela construção tecidual. Tudo que é tecido do corpo humano para ser construído, a gente precisa de proteína. Então, existe até uma ordem de importância, que o seu corpo ele vai priorizar de dentro para fora. Primeiro o osso, depois articulações e ligamentos, depois pele, unha, cabelo. Então, a mulher, para ela ter um cabelo de boa qualidade, ela tem que estar comendo as quantidades ideais de proteína. Aí você vai me perguntar, e quais são essas quantidades ideais de proteína? Os estudos, eles variam, tá? Eles podem variar de 1,8 a 2,2 de proteína vezes o peso corporal do indivíduo diariamente. E isso para o indivíduo não harmonizado, tá, galera? Como a gente é atleta de fisiculturismo, a gente sabe que quem usa esteroide anabolizante ele tem um aumento da síntese proteica. O que é síntese proteica? É sua capacidade de absorver proteína. Então, o cara que ele usa proteína, que usa o hormônio, o esteroide anabolizante, ele pode chegar aí numa quantidade maior, até 3,0, tá? Então, assim, esses estudos, eles vão dizer o parâmetro que hoje os nutricionistas usam para montar a dieta do indivíduo. Na verdade, o camarada tem que saber se alimentar. Hoje a nossa cultura alimentar ela é ruim, tanto que a gente começou comentando sobre a minha cultura alimentar. Então eu estou consumindo muito carboidrato, zero proteína e o acúmulo de gordura é inevitável, né? Só para complementar, o carboidrato ele é só para gerar energia. Se a pessoa não faz nenhuma atividade física, ela não tem necessidade de comer carboidrato no café da manhã, no almoço, à tarde, na janta, antes de dormir.
Porque ele é só pra gerar energia. Se ela comer só o pão da manhã, ela não precisa comer mais carboidrato durante o dia. Por que as pessoas comem? Porque vira um ciclo vicioso. Cultura. Você entendeu? E o Comeu carboidrato carboidrato vicia. de manhã, aí produziu insulina, a insulina vai lá na corrente sanguínea, pega a glicose, aí manda informação pro cérebro, falando, ó, já era, acabou o açúcar que tá no sangue, você precisa comer mais. Aí vai você lá e tem come fome. de novo. Esse primeiro programa, essa primeira série do nosso programa Fala Maromba, Falando Maromba, né? Aí depois a gente vai definir isso direito aí, viu? Por que Fala Maromba? Porque você pode vir aqui, né? E Falando Maromba porque tá aqui o Alessandro, tá aqui a Mayra, que também é atleta, falando também conosco. Na verdade, é assim, nós vamos falar de vários temas e depois a gente vai fracionar os temas de acordo com os pedidos para poder atender as pessoas que não têm o conhecimento. E vai estar tendo uma assessoria que seria cobrada, né? Não seria isso? Sim, com certeza. Você vai ter assistindo... Na verdade, esse é o nosso trabalho, o nosso nicho de trabalho hoje, que é a consultoria fitness, né? Então, na consultoria hoje a gente atende as pessoas, né? E aí a gente explica essa questão e monta o treino do indivíduo, né? Que nós somos formados em educação física, então a gente dá toda essa assessoria com relação à alimentação, né? E monta o treino. Então as pessoas vão ter um benefício muito grande ao assistirem esse podcast, a aula de vocês, para poder... Por exemplo, o camarada começa a perder massa muscular com determinada idade. Alguns chamam, pode chegar a uma sarcopenia. Sim, quando está num nível maior, mais elevado, chama-se sarcopenia. O que acontece? Alguns estudos indicam que o camarada ele tem que fazer educação física, fazer a musculação, que é até mais importante do que outras atividades, para que ele possa adquirir massa muscular. Caso ele venha ter algum problema de saúde, uma operação, uma cirurgia, o próprio organismo vai absorver da massa muscular que já ele tem, para ele poder ter uma recuperação mais rápida. Seria isso? Você quer falar isso? É que assim, ó, a musculação ela é a base para qualquer esporte, tanto para quem quer fazer fisioterapia, né? Ah, tô com uma lesão no joelho, aí preciso me recuperar, precisa fazer a musculação. Porque a musculação gera um impacto saudável pro osso. E com isso, o que acontece? A gente vai, além desse impacto saudável pro osso, a gente vai ganhando massa muscular. Porque o natural da vida já é perder massa muscular, ainda mais quem tem uma alimentação ruim. Por isso que é importante comer a proteína, porque é a proteína que faz a reconstrução celular. Quando a gente treina, a gente aumenta a síntese proteica. Que é a entendeu? capacidade do corpo de absorver proteína. Isso. Lembra que isso também é causado com o uso do esteroide anabolizante, só que em maior escala. Então, o treino de musculação ele faz isso também, que é o aumento da síntese proteica. Claro que, como a gente citou, em menor escala do que o esteroide. Ah, mas então e o indivíduo que toma só o esteroide anabolizante? Se ele não treinar, ele tem o ganho? Não. Se ele não comer proteína, ele vai crescer? Não. Você entendeu? Então, isso é legal para desmistificar o que tem na cabeça das pessoas hoje. Que o cara que ele usa esteroide anabolizante, ele já vai ter resultado naturalmente. Provavelmente você que está aí do outro lado, tá? Que conhece pessoas que vai para academia, já deve ter visto casos de pessoas que usaram esteroide anabolizante, né? E tiveram uma alteração momentânea e depois de 1-2 meses voltaram a ter o físico anterior. Por quê? Porque não mudaram as questões de cultura alimentar e nem a introdução da atividade física diariamente. Entendeu? Todos os dias. Em 3 vezes na semana, você já sai do sedentarismo, tá? Mas muitas vezes, só sair do sedentarismo não vai trazer o resultado que você precisa para saúde e qualidade de vida. Entendeu? Então, o maior medo das pessoas é começar. Porque vai causar dores, vai causar lesão. Porque a própria musculatura ela causa a lesão. A lesão que vai causar a musculação. A hipertrofia, não é isso? Sim. Porque o conserto disso tudo, vamos transformar em conserto, porque ao organismo ele recuperar aquela musculatura que esforçou e que tecnicamente se inflamou ou lesionou, ele vai causar mais camadas musculares em cima daquilo, não é isso? Vamos entender isso aí num processo mais metabólico, tá bom? É assim. Lembra que eu falei que quando você treina, você gera aumento da síntese proteica, certo? Então, pensando que você come as quantidades ideais de proteína, essa proteína, quando ela é só ingerida, o corpo ele vai fazer um reparo geral do corpo. Quando você treina, você gera uma necessidade maior naquela determinada região. Então, você direciona para onde está indo a proteína que você está consumindo. Então, um exemplo, você treinou perna, comeu proteína, o corpo vai mandar a proteína mais para a perna, porque ele sente que ali existe uma necessidade maior de reparo.
Entendi. O treino ele direciona para onde está indo a proteína que você está comendo. Nosso bloco aqui é trazer informação que você iria pagar essa informação hoje. Em média, quanto o cara cobra por aí, o pessoal cobra? A consultoria... Bom, vou falar Não precisa falar em do seu média. caso, geral. Vamos falar em média. É uma média que pode variar de 300 a R$1.000. Então, o que acontece? A ideia do nosso programa aqui é levar informação, tanto como você havia citado da questão hormonal para a dona de casa, a questão do casamento e tal. Porque é importante que o marido esteja bem para a mulher e a mulher esteja bem para o marido. Não é só uma questão de estética para o mundo, para o povo. É uma questão de estética dentro de um ambiente familiar. É a questão da saúde, né? A gente prega muito assim, vamos cuidar da saúde e a estética ela vem como brinde, entendeu? Muitas vezes é o contrário, a galera vai na academia pensando em cuidar da estética e ganha a saúde como brinde. Não deveria ser assim. É que assim, as pessoas deveriam pensar em longevidade. Como você quer chegar quando você tiver com 70, 80 anos? Porque o natural da vida já é perder massa muscular. E você vai chegar aos 70, 80. Precisa da atividade física, precisa ser uma pessoa independente, não dependente de alguém que nem pra levantar. Você já viu o senhorzinho de idade que faz assim, ó, pra levantar? Por quê? Já não tem força mais na perna, porque não tem massa muscular. E isso então, é importante tem que pensar também. em longevidade. Essa parte que ela tá falando é muito importante. Por quê? O que acontece? Por que é muito comum senhores de idade eles terem perca de massa óssea e massa muscular? Porque talvez a nossa geração seja diferente, mas a geração anterior dos nossos avós, dos nossos pais, eles perdiam os dentes. Perdeu o dente, ele não come mais carne na mesma proporção, eles diminuem, ficam com uma alimentação com alimentos mais moles, como é o caso dos carboidratos, né? Arroz, feijão, fruta, leite, pão, entendeu? E aí não comem tanta proteína. E aí essa falta de consumo de proteína vai resultar na perca de massa muscular. Entendeu? E aí o que a gente poderia fazer para cuidar melhor dos nossos idosos? Suplementar. A suplementação nada mais é do que o alimento, que ele é criado de forma sintética, para suprir as necessidades que nós não podemos ter na alimentação convencional. O que é a alimentação convencional? Comendo. Tá? Qual que seria então o suplemento mais indicado? O Whey Protein. O Whey Protein é maravilhoso, principalmente para pessoas que tenham qualquer doença gastrointestinal. Que aí um exemplo, se o seu intestino estiver inflamado, o intestino é um órgão que ele é responsável por absorver nutrientes. Só uma dúvida. Muita gente pensa que o Whey Protein é uma marca, o Whey Protein é um produto. Exatamente. Não é? Exatamente. O Whey Protein é o produto, né? É o alimento, é o soro do leite. É uma tá? proteína do Exatamente, soro do a proteína do soro do leite, que ela é retirada ali do soro do leite quando você vai fazer o processo de queijo, tá? Para fazer o queijo. Então a parte do soro do leite, ela é retirada, é onde é feito o Whey Protein. E é uma proteína de alto teor biológico, né? Então aí no caso, quando o seu corpo ele tem uma necessidade dessa reconstrução, nada melhor do que o Whey Protein, entendeu? Eu tenho uma doença gastrointestinal. Por um período eu não podia comer a carne numa forma mais dura. E aí, mediante a isso, o que eu tive que fazer? Usei a suplementação de Whey Protein, porque o alimento já estava digerido e facilitava a absorção do meu estômago e do meu intestino, que já estava machucado. Se eu comesse a carne em grandes pedaços, poderia lesionar mais ainda o meu estômago e o meu intestino, como é o caso de pessoas que têm câncer de estômago, câncer de intestino. Essas pessoas, esses indivíduos, qualquer doença, na verdade, gastrointestinal, você pode se beneficiar usando da suplementação de Whey Protein. Lembrando que a proteína, sem proteína você não tem recuperação muscular. Então se você ficar no hospital internado só comendo carboidrato e não tiver proteína, dificilmente você vai se recuperar. Você vai deteriorando até que chega o óbito. É que chega aos hospitais sopa, né? Aquela sopa, coisinha leve e tal, e acaba não tendo. Mas, Alessandro, até para a gente poder despertar a curiosidade das pessoas, a gente tem que sacar da carteira alguns temas e alguns tópicos de grande importância, principalmente para as pessoas que você citou. Aquela que não pode ter uma assessoria, aquela que pode ter assessoria, mas não está tendo da forma adequada. Você vai mostrar o melhor caminho, porque os dois são profissionais formados nessa área. E, por exemplo, tirando por base, o cidadão com 40 anos trabalha a vida inteira. Ele precisa ir para a academia, precisa fazer o seu treino, precisa fazer a sua alimentação regrada. Como nós vimos, a nossa alimentação, a minha no caso, é 90% carboidrato, né? Então, o que você recomendaria para uma pessoa que pega o trem, trabalha bem cansado
e vai para casa, vai bater aquele pratão. Vamos ser sem simprão. Porque, na verdade, a gente não pode ser demagogo, né? Muita demagogia não funciona. Pratão de arroz e feijão, com batata frita, aquela salada, e acha que está tudo bem. O que você falaria nisso? Então, a longo prazo, essa barriga mais grande e protuosa, ela vai aumentar o risco cintura-quadril, né? Que aqui do coração sai a artéria aorta. Quando sai aqui a artéria aorta, o que acontece? Quando chega aqui embaixo, ela vai virar a artéria abdominal. A gordura do abdômen comprime a passagem do sangue nessa artéria. É como se você tivesse uma mangueira que ela estivesse torcendo. E aí o que acontece? O coração que bombeava o sangue dessa maneira, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai trabalhar dessa forma. E aí o que acontece? Com o tempo, você aumenta o risco de infarto. Infarto e AVC. Tá bom? Então isso aí, aquela gordura abdominal, a longo prazo, ela vai levar você a ter algum problema cardíaco. O mais comum é a pressão, tá? A primeira coisa é a pressão alterada. E outra, se você está tendo capacidade de acumular gordura, pode ser que o colesterol esteja alterado. Então, quando você pega um indivíduo magro, que ele tem pressão alta, é o colesterol alterado. Na pressão do sangue já está difícil. Um outro fator que é importante para as pessoas, principalmente para a dona de casa, né? Que às vezes tem os filhos, não tem tempo de se cuidar, tem aquela dificuldade toda, uma questão até de tempo mesmo, uma questão social. Muitas pessoas indicam fazer o exercício em casa e tal, mas não podem fazer, mas hoje a gente dispõe de outras ferramentas, né? Mas você indicaria a primeira procura para uma dona de casa que está com problema de obesidade, que já está com algumas dificuldades. O que você incentivaria essa senhora, essa moça, às vezes tem moças que estão com esses problemas, justamente por uma questão alimentar, questão genética, e que podem melhorar a sua qualidade de vida? A gente vai ter dois casos aí. A gente vai ter a pessoa que nunca treinou e vai ter a pessoa que já sabe fazer algum tipo de atividade física. Durante a pandemia, eu vou citar um exemplo aqui de um aluno nosso, o Everton. Ele tinha os pais, então ele não podia sair para treinar em outros lugares, porque os pais eram idosos, ele tinha medo de pegar a doença do Covid e levar para dentro de casa, né? E aí ele já sabia treinar, porque ele já tinha treinado na academia, já tinha um conhecimento. Eu indiquei para ele comprar um elástico de treino. E com o elástico de treino, ele teve um baita de um resultado, né, Maíra? Comenta aí. Não, ele foi incrível o resultado dele, porque não é só o treino também, ele fez uma alimentação bem certinha, então ele teve bastante resultado. Mas pra dona de casa lá, cansada, que tem os filhos pra cuidar, tudo, eu diria pra elas, pelo menos comece com uma caminhada, porque ela já vai dar um estímulo no organismo pra ela sair um pouco da obesidade, você entendeu? Só que só a caminhada também a longo prazo não vai ser mais tão eficiente. Então elas precisariam pelo menos ir 3 vezes na academia para pegar um pouquinho mais de peso, para estimular mais o organismo, para elas conseguirem ter essa redução da taxa de gordura. E dentro da academia elas já vão ter essas informações de melhorar a alimentação, né? Isso é muito comum, isso que ela está citando aqui. Aí são dois tópicos também que é legal a gente comentar. Muita gente vai para a esteira e caminha na esteira. E tem estudos falando que o caminhar na esteira ele não é suficiente para queima de gordura, tá? Hoje, quando a gente falar sobre idosos, principalmente a gente fala assim de dona de casa, geralmente é quando já está chegando ali, né? Uns 50, 40 anos de idade ali. Então, o que acontece? O caminhar, ele só vai ser eficiente para o cara que ele é obeso mórbido. E por um período ainda. Depois de um determinado período, o coração dele vai se adaptar com aquela atividade e só caminhar já não é mais suficiente para que ele tenha resultados. Vai acelerando. Exatamente, ele vai ter que começar a introduzir uma pequena corridinha ali intervalada. Então corre 30 segundinhos, caminha 1 minuto, corre 30 segundinhos. Daqui a pouco ele está correndo 1, caminha 1. Daqui a pouco ele está correndo 2, caminha 1, entendeu? E assim você vai progredindo. Então, hoje, quando a gente falar sobre idoso e sobre atividade física dessa forma, a gente tem um brasileiro, Dr. José Maria Santarém, que ele é referência no mundo para falar sobre isso, né?
E isso é legal porque a gente vê muito idoso caminhando na esteira. Chega na academia, o idoso está caminhando. E aquela caminhada ali, ela já não é mais eficiente, né? Inclusive, quem quiser começa a repetir o mesmo exercício todo dia, não progride. Exatamente, não tem uma progressão. E ali, toda atividade, para ela ser considerada cardiorrespiratória, ela tem que fazer o seu coração trabalhar num ritmo superior, para quando você parar aquela atividade, ele descer para o comum e ali ele trabalhar melhor naquele ritmo menor. A caminhada, ela não proporciona isso. Você caminha o dia inteiro, não gera alteração. Que é natural do ser humano caminhar. Caminhar. É o mínimo que pode fazer. Vegetativa, é bom só introduzir no começo, Exatamente. Depois tem que progredir, Exatamente. Né? Só que nem muitas pessoas vão pra academia só pra fazer aeróbico, e isso é ruim, porque se ela só perder gordura, precisa preencher aquele espaço que tava cheio de gordura. Vou fazer um comentário aqui. Existem pessoas que vai pra academia e falam, hoje eu corri 8 km na esteira. Morreu ali. Acabou. É o que ela fez, a pessoa fez. Isso é ruim, porque ela vai acabar perdendo massa muscular. Ela vai ter perda de massa muscular. Principalmente se ela não tiver a alimentação adequada, né? Se ela só fizer a corrida e não fizer a musculação, com certeza ela vai ter perda de massa muscular. Eu vou te dar um exemplo. Aqui em Franco da Rocha, eu não vou falar... Isso é ruim, sabe por quê? Vou só te explicar. No processo final, esse indivíduo ele pode engordar tudo de novo. Tudo que ele perdeu, ele vai entrar no processo que a gente chama de efeito sanfona. Corre. Durante o processo, perde e ganha de novo. Porque durante o processo, ele perdendo massa muscular, o corpo dele vai ficar lento. Porque o que dá metabolismo para o corpo é o músculo. Quanto mais músculo, maior o seu gasto energético. Isso chama taxa de metabolismo basal. Tá? E aí o que acontece? Que ele é calculado de acordo com a altura e o peso do indivíduo. Aí o que acontece? Quando esse indivíduo ele tem perca de massa muscular, ele desacelera o metabolismo dele. Ou seja, se ele não reajustar na dieta as quantidades menores, ele vai voltar a engordar tudo de novo. Mas essa pergunta que eu te fiz é porque são pessoas que eu conheço. Eu não vou citar nomes, vou citar alguns fatos, mas é o seguinte, são pessoas que vão para a academia, corre, e estão na academia. Ou seja, não precisa falar com a academia, mas estando dentro da academia, deveriam estar sendo orientados da forma que você está orientando, não é? Então, porque essa orientação que você está dando, eu já vi gente fazer isso, vindo da academia, e anos a pessoa fazendo a mesma coisa. Ou seja, faltou um acompanhamento mais sério de um profissional ali. Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Depende do amor que a pessoa coloca na sua profissão. Esse ponto que eu queria chegar com vocês para a importância de vocês aqui no programa. Entendeu? Infelizmente, nem todo mundo pensa em ajudar o próximo. Tem muita gente que para dar esse tipo de informação que tem que receber. Se não receber, se não molhar o bolso... Mesmo o cara tá pagando na academia, lá não tem. Então, mas é porque ali o cara tá pagando na academia, não o professor. O professor recebe de forma secundária. E o valor que muitas vezes o professor recebe na academia é muito baixo. O salário de um educador físico hoje é algo que deveria ser melhorado. O educador físico, ele ganha o de sala, tá? Não estou falando do personal trainer. Quem é personal trainer é outra coisa. Mas o profissional de educação física hoje, ele é desvalorizado. Porque o salário dele é abaixo do professor de escola. Muitas vezes é a metade do que um professor de escola ganha hoje. É a falta de valorização da atividade. Eu acho que junto, só que assim, isso ajuda aqui, né, nessa questão do desinteresse, entendeu? Mas não deveria ser determinante, porque eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre executei o meu trabalho da melhor forma possível. Dei anos aula aqui em Franco, e aqui eu sou aclamado. A galera que trabalhou comigo na paradinha até hoje me vê nos lugares, me cumprimenta, me agradece. Por quê? Porque eu sempre trabalhei da melhor forma possível. E crescendo com a minha profissão foi algo que foi natural, porque eu sempre fiz o meu melhor. E às vezes falta essa maturidade para o indivíduo, porque não adianta você ser inteligente e ninguém saber que você é inteligente. Qual é a valia disso? Não tem valia. E outra, para as pessoas contratarem você, você tem que dar um pouco de informação para elas, tem que mostrar para elas que você entende do que você está falando, que você tem propriedade. Eu sou atleta de fisiculturismo. Se você olhar para mim, você vai olhar meu físico e vai falar, pô, o cara sabe o que ele está fazendo, olha como ele aplica no corpo dele. Você entendeu? Então tem toda essa questão. Muitas vezes tem isso também. O cara, ele se ele não consegue aplicar nele o que ele diz que ser bom, como que você vai confiar no trabalho dele? Se você não se ama a si mesmo, como é que você vai amar o próximo, né? É difícil. Mas mudando um pouquinho o tema, deixando claro que, para você que está vendo esse podcast, é o primeiro. Então, hoje foi
vários temas. Foi tratado a alimentação, foi tratado a parte... Um geralzão. Geralzão. Isso. Depois a gente vai fracionar isso, né, Alessandro? Vamos sentar junto, vai dar uma fracionada. Vamos aprofundar. Isso. Vamos falar sobre... Fazer tema a tema. Tema a tema. Um tema que dá muita polêmica, que gera muita conversa. Você sabe qual é? A parte hormonal. A parte hormonal que já está num estágio um pouquinho além. Eu citei um pouco as donas de casa, aquelas pessoas que precisam fazer um exercício, até mesmo uma questão principalmente de saúde, né? Por questão cardiovascular, acho que é o que mais afeta a pessoa, é essa parte aí, a questão de disposição, se a pessoa descer a escada com uma perna só, e não são pessoas idosas, são pessoas que estão mal alimentadas, não fazem exercício, não fazem alongamento. Estão debilitadas por conta do estilo de vida. Né? E é uma alimentação. Então, e nem tudo se resolve na base da cirurgia e da injeção, né? Isso aí é o último caso, né? Entendeu? A gente hoje, para falar para o indivíduo fazer cirurgia bariátrica, é o último caso. A cirurgia bariátrica, ela é excelente porque ela melhora a estimativa de vida do indivíduo, né? É comprovado cientificamente. Então, quando ele faz a cirurgia bariátrica com 3, 6 meses ali na sequência, ele já começa a ter uma redução de tudo, mas é muito evasiva. Muitas vezes a pessoa no processo final, quando ela se olhar no espelho, ela não vai gostar do que ela vai ter de resultado final. E aí é onde entra o quê? Depressão. A gente vê muito caso assim no nosso atendimento. Entendi. Tá? A gente trabalha muito com obesidade, então a gente vê muito isso. Então, hoje, como nós somos da área da educação física, a gente tem casos... Eu tenho um caso de um aluno meu da Paradinha que ele pesava 186 quilos, o Enéas. Inclusive, se o Enéas estiver vendo aí, um abraço. Um abração. Parabéns pela luta. Ele chegou a 89 quilos. E ele não fez cirurgia bariátrica, ele fez dieta e treino. Esforço e dedicação, né? 186 quilos, cara. Esforço e dedicação. Você entendeu? O cara perdeu praticamente 100 quilos, tá? A gente tem outros casos. O ano passado eu tive um caso de um aluno que ele perdeu 40 quilos em 4 meses, tá? Esse ano, hoje mesmo, eu tô com uma aluna que em 2 meses ela perdeu 8 quilos. Hoje. Ela foi lá passar com a gente lá, a gente fez a reavaliação física dela, ela perdeu 8 quilos em 2 meses. Imagina isso a longo prazo. O Caio, que também foi hoje, também passou com a gente, também perdeu, tava com 165, tá com 135, perdeu 30 quilos. Você entendeu? Então, assim, a gente sabe que é possível desde que você faça o trabalho da forma correta, né? E é importante dizer que não adianta só você reduzir na balança. A balança não é um bom parâmetro. Por quê? Se você perder 30 quilos, mas perder de músculo e não perder de gordura, de que valia deu isso? Você perdeu, foi mais do que ganhou. Você entendeu? Você perdeu o que não deveria perder. E lá no processo final você vai ter aquele probleminha que a gente falou do efeito sanfona, entendeu? Vai possibilitar você engordar tudo de novo e às vezes até mais, entendeu? Então a ideia é, conforme você reduz taxa de gordura, aumentar a taxa muscular. Isso vai gerar gasto calórico, vai gerar mais gasto calórico e vai fazer com que o indivíduo ele não volte a engordar no processo final. Por quê? Porque ele ganhou músculo e ele vai poder comer mais e não vai mais engordar. Por que muito atleta hoje você vê, o cara às vezes grava, né, na internet, o pessoal indo no McDonald's comendo 10 lanches. O cara foi na pizzaria e comeu 20 pedaços. Pô, mas o cara não engorda. Por quê? Porque ele tem muito músculo. Quanto mais músculo você tem, mais você precisa de energia para alimentar aquela quantidade muscular. E é isso que as pessoas não entendem. Quando você vê lá o parâmetro, hoje o parâmetro para você ser saudável, você tem que estar com a sua taxa muscular em 50%. Aí a gente faz o exame das pessoas, as pessoas estão com 30, 35, 40, entendeu? Então, assim, a taxa muscular do indivíduo hoje, quando a gente pega, principalmente quando ele está em estado de obesidade acima do peso, ela está baixa. Se você não aumentar, lá na frente você vai possibilitar que ele volte a engordar novamente. Precisa ganhar massa muscular durante o processo de emagrecimento. Isso é emagrecer com saúde. E temos um rito para isso, né? A gente tem um rito, ou seja, começa com a introdução da alimentação correta, o exercício, a suplementação e aí um plano de treino, é isso, né? E junto é legal fazer um trabalho também com o médico para verificar as questões de marcadores sanguíneos, né, e macronutrientes, né? Um exemplo, ver como é que tá as quantidades de ferro, B12, cálcio, entendeu? Porque isso também vai interferir no metabolismo.
tá? E aí, se tiver algum desajuste, tem que reajustar. Por isso que é um trabalho em conjunto. É multidisciplinar. O correto é o trabalho multidisciplinar. É você ter o médico, né, cuidando da parte hormonal e dessa parte de vitaminas e minerais, o educador físico com a atividade física, e aí a questão da nutrição esportiva, que nós também somos condicionados a falar sobre nutrição esportiva, tá? O nutricionista para melhorar a alimentação para a qualidade de vida dele. E aí, junto nesse trabalho, nós vamos ter o resultado final. Ó, a gente fez um apanhado geral aí. No próximo bloco, a gente vai fazer possivelmente mais aqui uma semana, um pouquinho mais, a gente já vai estar falando de temas específicos. Eu sei que o pessoal está louco para que a gente fale de que, Alessandra? Hormônio, né? Mas vamos falar para você sobre decadurabolina, oxandrolona, como é que é o nome? Durateston, Trembolona. Eu ouvi dizer que foi criar, o cara abriu um armário lá, o cara tinha uns bois muito bonitos, né? Vamos fazer uma brincadeira aí. Esses bois são muito fortes, né? Aí ele abriu o armário e achou a trembolona. É uma conversa que eu escutei. Será que é verdade ou não? Deve ser. Aí falou... Não. Mas nós vamos falar sobre a origem da trembolona. E cada causa, ou seja, necessidade de cada um. Isso daqui não é indicação, hein? Isso é comentário que a gente vê em muito podcast. Né? Na verdade, levar informação para as pessoas não fazerem cagada. Indicação é outra coisa, é médico. Aqui a gente só fala para o cara não chegar... Orientação. Não fazer as coisas erradas. Alessandro e Mayra, considerações finais. Alessandro. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse momento, desse período. Espero que a gente consiga fazer isso muito mais vezes, né? Gostaria também de agradecer todo mundo que está aí assistindo e pedir para você que possa compartilhar, ajudando a gente a divulgar para que a informação chegue a mais pessoas, tá? Vou divulgar aqui o meu Instagram, professor atleta Alessandro Silva. Se você não me segue ainda, por favor, vai lá, começa a seguir. A gente deixa dica de treino, sobre dieta. Eu estou em preparação agora para o campeonato também. Vou subir agora dia 18 de maio, tá? O campeonato da Muscle Contest em São Paulo. Acompanhem lá que a gente está postando tudo sobre a preparação. Mayra? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente poder levar informação para as pessoas. E, pessoal, por favor, mande aí perguntas, principalmente a mulherada aí, que vocês querem saber, que eu tô aqui disposta para ajudar vocês. E também quero falar meu Instagram, ele é meio complicado, mas depois qualquer coisa você coloca lá. Você vai colocar na edição, Ma Body Fitness Oficial, tá? Me segue lá que eu posto minha rotina, minha alimentação... Posto lá minhas alunas sofrendo no treino. Inclusive, no segundo semestre, a Mayra vai iniciar a preparação dela, porque ela tem um campeonato grande aí no segundo semestre, tá bom? Lembrando que a Má, ela é terceiro lugar do Mr. Olímpia Amador. Ela ficou em terceiro e ela é campeã sul-americana. Então, vocês estão falando com uma atleta de ponta. Pode falar. Só queria deixar um recadinho pessoal. É o seguinte... Não tenha vergonha de entrar na academia, porque o pessoal tem vergonha, eu tô gorda, vou entrar lá, só vai ter mulher gostosa. Não, gente. Todo mundo que tá lá dentro é pra melhorar, tá? Tem as que já estão lá treinando bastante tempo, já teve evolução, mas todo mundo que entra na academia é pra melhorar a qualidade de vida. Todo mundo vai evoluir se fizer a coisa certa. Todo mundo vai evoluir, com certeza. Então não tenha vergonha de entrar na academia, de iniciar, pelo menos 3 vezes na semana. Esse é o bloco Falando Maromba, ou Fala Maromba, que vai continuar, vai perdurar. É uma equipe que chegou para somar com o Falando Franco, correto? Sim. E a gente vai estar junto. Então, a gente vai pedir para você dar o likezinho no nosso vídeo no YouTube, mas também acompanhar o Instagram, que a gente vai estar tudo na edição aí. Nosso amigo editor, editora ali vai postar para a gente, né? E dizer o seguinte, o importante é começar. O primeiro passo, o primeiro programa está aí. Como ela falou, principalmente as mulheres que têm alguma dúvida, têm alguma vergonha, alguma coisa. O que o pessoal tem, só para encerrar? O pessoal chega na academia, ele chega sozinho. Ele não chega acompanhado do amigo, geralmente, que vai treinar com um parceiro de treino. Ele vai sozinho. Então,
Isso inibe muitas pessoas de ir treinar, porque ele vai chegar na academia, não conhece ninguém e tal. Muitas vezes também é mal recebido, a recepção não é boa, o cara... isso é importante. Você que é educador físico aí que tá aí do outro lado, receba bem quem tá chegando, gente. Isso vai fazer com que você salve vidas. Tem muita gente que precisa, que tá indo na academia por necessidade, porque tem algum problema de saúde, porque tá com depressão. E aí você que é educador físico, atende mal esse cara, você tá condenando ele a nunca mais fazer atividade física. Você tá condenando ele pro sedentarismo ou pra obesidade. Não façam isso. Tomem consciência. Vai fazer educação física quem gosta de trabalhar com gente. Não gosta de gente, não vai para a área, tá? Eu defendo muito, eu visto muita camisa da educação física, porque é a minha formação. Eu vou te falar fatos que aconteceram na minha família. A pessoa foi na academia, já não foi, e não foi um só não. Não foi bem recebido, foi mais ou menos, foi meia boca, não voltou mais. Não voltou mais. Eu não preciso citar, mas trazendo esse tema, nós vamos trazer também as pessoas que querem divulgar não só no podcast, mas os painéis da Alternativa. Hoje, para você ter ideia, cada painel que nós temos na Tancredo de Almeida Neves, aqui na Basílio Fase, ao lado do shopping, cada painel, ele gera em média 4.000 visualizações por hora. Nós temos 2. Nós temos a Rádio Local Alternativa, 100.000 audições por dia. Mais o podcast é uma quantidade boa de propaganda. Daqui a pouquinho você que tem a sua academia, quer vir aqui divulgar o seu trabalho, claro, com a nossa equipe aqui de profissionais, né? Para somar com as informações, não estamos fazendo concorrência com ninguém, né, Alessandro? Nós estamos estamos somando com os profissionais. O Alessandro vai convidar um colega da gente, que eu nem sei se você, não falar ainda não, mas você convida, tá? Tem uma galerinha convida aí. Aquele cara lá. Você já falou com o cara? Não, ainda não. Então pode falar. Vai sentar aqui do meu lado aqui, ó. Vai ter que puxar a cadeira para trás, porque senão não vão me ver. Vai caber aqui. O cara é muito grande, vai sentar pro lado de cá. Vai estar aqui com a gente falando sobre vários temas e somando para que você possa conhecer em casa. E digo assim de passagem, é o primeiro programa desse tipo em Franco da Rocha e creio que nos 5 municípios, né? Isso é uma honra, né? Não é? A nossa ideia é trazer essa galera também que é importante para a história da nossa cidade, né, meu? Às vezes o pessoal fala assim, mas como que começou a musculação aqui na nossa região? Quem foram os precursores? Tem que trazer. A gente vai trazer essa galerinha aí. A porta está aberta. Só perguntei por quê, se você conhece algum outro podcast que está tratando desse tema. Não. Aqui na região. Não conheço. Então nós somos pioneiros. Graças a Deus, daqui a pouquinho tem muita gente fazendo e a saúde vai sendo distribuindo. Sim, o importante é ser pioneiro e, é claro. Alessandro, obrigado pela visita, obrigado pela aula. É um prazer também. Mayra. Muito obrigada. Esqueceram de um desafio, mas tudo bem. Não esquecemos não, nós vamos fazer um desafio aí. Tem uma pessoa aí que precisa mudar o estilo de vida. Nós vamos fazer um trabalhinho aí. Na verdade, nós vamos fazer uns cortes aí, né? Uns cortes aí. Não é corte no vídeo, não. É corte de carboidrato. Na verdade, a gente já tem até um making-off que falaram que hoje seria o último lanche com batata frita. E a partir de amanhã vai ter uma mudança. Na verdade, chega uma faixa etária, você que está na minha faixa etária aí, que eu não vou falar qual é, mês que vem eu faço desaniversário, né? Nem costumo divulgar e nem fazer festa, porque assim, ó, nós precisamos se exercitar. Outro dia você notou, tá meio ofegante, corre para lá, corre para cá, não se alimenta direito ou não se alimenta, né? Então isso é importante para que nossa faixa etária a gente possa prolongar a nossa vida ou trazer um pouquinho mais de saúde, né? E claro que a expectativa de vida do brasileiro ela subiu um pouquinho, parece que 74 para 77. Não, 82. 82, né? 82 anos. Aí como que você quer chegar nesses 82? Rastejando ou andando, né? A gente vai depender de cada um. Exatamente. E eu vou falar para você. Existem as questões. Quanto mais você achar que mas eu tenho um problema genético, então vai fazer exercício que você vai mudar tudo isso, vai mudar todas as formas possíveis, né? Esse é um programa que eu tenho uma preguiça danada de ir na academia, gente, mas eu vou falar. É um desafio que a gente vai fazer não por questão estética, mas por questão de saúde. Muito bom. Isso. E outra coisa, bebam água. Se vocês não vão no banheiro com frequência, falta de água no organismo. Mas daí vai ser um assunto pra gente falar depois. Vamos falar depois. Gente, obrigada. Pode se despedir, Obrigada, até mais, galera. Até a próxima. Espero que tenham bastante perguntas. Os anunciantes de produtos para academia que quiserem estar aqui, daqui a pouquinho vamos estar vendo a qualidade do trabalho, como eu estava falando do painel, dos painéis, né? E também do podcast.
vão estar disponíveis espaços para você divulgar. Mas antes disso, antecedendo essa divulgação, a gente vai selecionar algumas pessoas comprometidas com o trabalho que venham a somar conosco essa empreitada em prol da saúde e do fisiculturismo também, né? Com certeza. Fisiculturismo. Fisiculturismo. Beleza? Obrigado, gente. Contamos com o seu apoio. Divulgue para os alunos do Alessandro, da Mayra, divulgue para o pessoal das academias. Os praticantes de musculação em geral, praticantes de atividade física, a galera que precisa aí fazer uma dietinha, contem com a gente aí. Mandem perguntas que a gente vai tirar todas as dúvidas. E o convite para os colegas que já têm as suas academias, são os professores que já ensinaram e têm a história na cidade, estão convidados também. Vou pedir que você faça essa ponte. Ah, sim, vou fazer, com certeza. Gente, obrigado, Deus abençoe a todos. Curtam conosco mais um programa Falando Franco com o bloco Falando... Fala Maromba. Fala Maromba. Tchau, tchau.